Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 17. A palavra de Deus diz assim: quem há de maltratar vocês, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham sofrer por praticar a justiça, vocês são bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em vossos corações. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que o que eles falam maldosamente contra o bom procedimento que vocês têm em Cristo, assim eles sejam envergonhados de suas calúnias. Entendam que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Diga amém. O tema do nosso sermão nessa noite é sofrendo por causa da justiça. Sofrendo por causa da justiça. Nós estamos estudando essa carta maravilhosa, né? E na última quarta-feira nós encerramos a sessão onde Pedro fala sobre comportamento cristão no mundo, né? Sobre como devemos nos comportar no mundo. E nós vimos durante alguns cultos sobre como devemos interagir, não apenas com nossos irmãos na fé, mas também com aqueles que na Bíblia são chamados de ímpios, ou aqueles que são chamados de pessoas que ainda estão sem Deus no mundo. A gente aprendeu como deve se comportar, né, diante dessas pessoas. E nós sabemos, amados, por estudar a palavra de Deus, nós sabemos que esse mundo, né, ele está completamente corrompido. Nós sabemos que tudo que diz respeito ao mundo é influenciado pelo maligno. E uma coisa que nós precisamos entender é que isso não vai mudar. Nós precisamos ter a consciência de que por mais influenciadora que a igreja seja, ela não vai conseguir transformar o mundo num paraíso. E nós temos que entender que transformar o mundo no paraíso não é a missão da igreja. Nós não estamos no mundo para tentar transformá-lo no paraíso. Até porque o mundo ele já está debaixo de condenação. Se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai descobrir que já existe uma sentença de destruição sobre a terra. A segunda carta de Pedro nos revela que a terra e tudo que existe nela será dissolvido pelo fogo. Tudo que existe na terra acabará em nada. E você precisa entender então que a nossa missão não é transformar a terra em um paraíso, mas a nossa missão enquanto igreja é resgatar um povo para o paraíso. Essa é a nossa missão. A nossa missão enquanto igreja é preparar um povo bem disposto para o arrebatamento. É isso que nós estamos fazendo aqui. E como é que nós devemos fazer isso? Através da pregação do Evangelho. Essa é a nossa missão nessa terra. E eu bato nessa tecla já há algum tempo, para a igreja entender que a nossa missão não é sermos ativistas políticos, a nossa missão não é ensinar o povo a prosperar, a ficar rico. A nossa missão enquanto igreja não é ensinar para as pessoas 4 passos para a felicidade, 5 passos para uma vida vitoriosa. A nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura. E sofrer por causa da justiça tem a ver com isso. O problema começa justamente nisso. Porque esse comportamento da igreja, esse viver diferenciado do cristão, desagrada o mundo. E isso vai gerar uma perseguição
contra nós. Quando nós pregarmos e vivermos o que estamos pregando. Porque não basta pregar, tem que viver o que se prega. Amém? Se eu falo sobre o bem, eu tenho que praticar o bem. E quando eu pratico o bem no mundo mal, vai gerar perseguição contra a minha vida. E a gente espera o oposto disso. Nós esperamos que por praticarmos o bem, vamos receber o quê? O bem. Não é verdade? Nós esperamos que se ao invés de nos levantarmos contra os governantes desse mundo, nós apenas orarmos por eles, seremos bem tratados pelas autoridades. É isso que a gente espera. Nós esperamos que se formos os melhores funcionários da empresa em que trabalhamos, então nós vamos ser reconhecidos pelos nossos empregadores e vamos ocupar os mais elevados cargos naquela empresa. Nós esperamos que, se formos como Pedro pediu, que nós vimos nas pregações anteriores, se formos compassivos, misericordiosos, amorosos, vamos receber tudo isso de volta. Mas nem sempre é assim. Com Deus é assim sempre. A palavra de Deus, ela diz que o que tu planta, tu recebe de Deus. Com Deus é sempre assim. Se tu pratica o bem, tu vai receber o bem. Mas com as pessoas nem sempre será assim. Em nossas relações humanas, muitas vezes vamos fazer o bem e receber em troca o mal. E é sobre isso que Pedro está tratando no texto que acabamos de ler. Pedro começa a sessão que lemos fazendo uma pergunta. Ele diz assim: quem vai maltratar vocês se vocês forem zelosos na prática do bem? E aqui nós começamos a pregação de hoje. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é sobre o tipo de sofrimento que Pedro está falando aqui. A maioria dos cristãos que eu conheço estão sofrendo, mas estão sofrendo não por causa da sua confissão de fé. A maioria dos cristãos que eu conheço estão sofrendo, mas sofrem não por causa da obediência, não porque andam no caminho apertado que nos convém andar. A maioria dos cristãos que eu conheço estão sofrendo, mas sofrem não por dar ouvidos à voz de Deus. A maioria dos cristãos que eu conheço e que estão sofrendo, sofrem pela sua rebeldia, pelas suas más escolhas, pelos seus maus caminhos. A maioria dos cristãos que eu conheço, eu não sei você, mas que eu conheço, e que estão sofrendo, sofrem porque estão dando mau testemunho. A maioria dos cristãos que eu conheço estão sofrendo por se meter em relacionamentos errados, por não conseguir dominar a carne, viver caindo no mesmo pecado. E não é sobre esse tipo de sofrimento que Pedro está falando. Não é para pessoas que sofrem por esses motivos errados que Pedro está dirigindo essa carta. Pedro está se dirigindo a quem sofre não por causa dos seus pecados, mas por praticar o que é bom aos olhos de Deus. Pedro está se referindo aqui aos cristãos que sofrem pelo nome de Cristo, pela prática do bem e pela prática da justiça. É para esses. E dificilmente, Pedro diz, que alguém vai sofrer por fazer o bem. Mas isso pode ainda acontecer. Pedro diz: quem vai maltratar vocês se forem zelosos do bem? E aí ele continua dizendo: mas, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça. E aqui eu volto a falar desse problema que existe hoje e sempre existiu entre o mundo e Deus. Nós precisamos entender que estamos em meio a um conflito irreconciliável.
Estamos em meio a um conflito entre o mundo caído, o mundo entregue ao pecado e a justiça de Deus. O mundo está completamente corrompido. O sistema, o governo do mundo está sob o poder do maligno. E não existe paz, você tem que entender isso, entre o governo do maligno e o governo de Deus. Eles são opostos. Não há comunhão entre luz e trevas. E é por isso que nós podemos sofrer, podemos ser atacados mesmo fazendo bem, porque estamos em território inimigo. O que Pedro disse que nós estudamos aqui? Que nós somos o quê? Peregrinos, estamos passando por aqui. Somos soldados de Deus atravessando um território que é dominado por Satanás. Então, mesmo que a gente esteja praticando o bem, podemos sofrer por estarmos em território inimigo. E o nosso maior exemplo sobre isso é o próprio Jesus Cristo. Eu te pergunto, que mal Jesus Cristo fez nessa terra? Jesus só fez o bem. Jesus, ele alimentou famintos, Jesus curou doentes, Jesus ressuscitou mortos, Jesus libertou pessoas dominadas por espíritos malignos. E onde o mundo colocou, irmãos? O mundo colocou ele numa cruz. O mundo odiou Jesus. Por quê? O mundo odiou Jesus. Veja João capítulo 3, para você entender. João capítulo 3, versos 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: e este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Amém? O mundo odiou Jesus porque Jesus é luz. E luz faz o quê, irmãos? Luz clareia, luz ilumina, luz dissipa as trevas, luz revela a escuridão. Aquilo que está oculto pelas trevas, a luz ela traz a realidade escondida para que todos vejam. Por isso que quem ama o pecado, irmão, quanto mais escuro, quanto mais treva, melhor. Por isso que quem ama o pecado também ama as trevas e foge da luz, porque não quer que suas obras sejam reveladas pela luz. Jesus é luz. E ele veio ao mundo, enquanto esteve no mundo, só fez o bem, e o mundo o crucificou. E ele disse assim, olha, em João 15, 20, vocês têm que entender que o mundo me odiou antes de odiar vocês. E ele diz assim em Mateus 24, 9, vocês serão odiados também pelo mundo. Você está entendendo? Vocês serão odiados também pelo mundo. E será que os discípulos são odiados pelo mundo? Se você não sabe, só para você entender, aqueles a quem ele estava falando, Tiago foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Bartolomeu foi esfolado vivo a chicotada, André foi crucificado em uma cruz em forma de X. Depois Marcos, discípulo de Paulo, foi arrastado por cavalos de cidade em cidade até que não sobrasse nada. Jesus tinha falado que eles seriam odiados, que eles sofreriam por fazer o bem, por praticar a justiça. E nessa noite eu quero que você entenda algo que é libertador. Eu quero que você entenda algo nessa noite que é libertador, irmão. Me libertou e vai te libertar também.
Nessa noite eu quero que você entenda que o fato de recebermos o mal em troca do bem que praticamos não faz de nós coitadinhos. Porque muitos cristãos ficam se fazendo de vítimas, porque não receberam de volta o bem que entregaram. Eu já vi cristão dizendo assim, eu vou deixar de ser bobo, vou deixar de ser palhaço dos outros, porque eu só faço bem e eu só recebo mal em troca. Já pensou o que seria de nós se Jesus tivesse pensado assim? Imagina comigo, antes da crucificação, Jesus se revolta. Jesus quer saber de uma coisa? Vou deixar de ser bobo. Vou pegar a primeira nuvem que passar aqui e voltar para a casa do Pai. Não vou morrer por essas pessoas que não querem nada comigo, não tem nada de bom para me dar. Vou deixar de ser palhaço dessa turma. Já pensou se Jesus podia ter feito isso? Ele não foi para a cruz obrigado, irmãos. Ele tinha escolha. Jesus podia dizer assim, essa cambada de ingrato, que está lá em Maruí daqui a 2000 anos, já estou vendo eles tudo lá, não querem nada, cambada de ingrato, não tem nada para me oferecer, eu vou morrer por essa turma, é coisa nenhuma. Ele podia ter essa atitude. Mas ele não teve essa atitude. Ele não teve essa atitude porque ele não estava aqui para fazer o bem em troca de receber o bem. Jesus não estava aqui para fazer um toma lá da cá, eu vou fazer para receber. Não, Jesus estava aqui para cumprir a justiça. Jesus estava aqui para cumprir a justiça. Eu vou te dizer algo nessa noite que você não vai gostar. Mas se você está esperando, se você faz o bem esperando receber o bem, você está fazendo pelo motivo errado, irmão. Se você faz o bem esperando receber o bem, eu vou te dizer algo que tu não vai gostar, mas se você faz o bem esperando receber o bem, você não é uma pessoa boa. Você é uma pessoa interesseira. Se você faz o bem esperando receber em troca o bem, você não é uma pessoa boa. Você é uma pessoa interesseira. E eu te trago um alerta nessa noite. Você precisa ter cuidado com a intenção do teu coração, até na prática do bem. Você precisa ter cuidado com a intenção do teu coração, até na prática do bem. Você não deve praticar o bem mal intencionado, você não deve praticar o bem com segundas intenções, porque Deus conhece todas as tuas motivações. Um filho de Deus não deve fazer o bem com segundas intenções. Um filho de Deus não deve fazer o bem esperando uma recompensa do mundo ou dos homens aos quais ele praticou o bem. Um filho de Deus deve fazer o bem porque o mal não está mais nele. Você precisa entender isso. Um filho de Deus deve fazer o bem porque o mal não está mais nele. Eu não sei se você está lembrado, mas Jesus contou uma parábola a respeito da árvore e do seu fruto. E Jesus falou que toda árvore boa dá fruto bom, que toda árvore ruim dá fruto ruim. E Jesus diz que a árvore boa não consegue dar fruto ruim. E que a árvore ruim não consegue dar fruto bom.
E a questão é, se somos filhos de Deus, somos uma árvore boa ou uma árvore ruim? Deus é bom ou Deus é ruim? Deus é bom ou Deus é ruim? Deus é bom. E se somos filhos dele, somos árvore boa ou árvore ruim? Se somos filhos de Deus, irmãos, somos árvores boas e não vamos mais conseguir produzir frutos ruins. Isso tem que ficar claro. Se somos árvores boas, não vamos mais conseguir produzir fruto mau. Amém? Se somos árvore boa, se somos filhos de Deus, vamos produzir um fruto maravilhoso, que eu quero que você veja ele lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz assim, mas, Gálatas 5, 22, mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, se somos filhos de Deus, quem habita em nós? É o Espírito Santo de Deus e não o espírito do mal. O mal não está mais em nós se somos filhos de Deus. Ele está dominado, ele está vencido na cruz, irmãos. Não tem como habitar em nós dois espíritos. A partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu entrego minha vida para Ele, eu sou preenchido com o Espírito Santo. Então o mal tem que sair. É por isso que você não precisa mais de um culto de libertação, ficar 500 anos na igreja fazendo culto de libertação, não. Se você tem Jesus, já está liberto. Então, se eu sou um filho de Deus, irmãos, o Espírito de Deus habita em mim e não o Espírito do mal. E se o Espírito de Deus habita em mim, o que eu vou manifestar aqui fora é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Aí eu vou sofrer por isso. Porque as pessoas vão olhar para mim, vão ver os meus frutos e vão me odiar. Porque a luz odeia as trevas. Não há comunhão. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que viver isso, não apenas pregar isso. Viver isso, mesmo que venhamos a sofrer, temos que fazer isso. Por quê? Porque nós precisamos glorificar ao nosso Deus. Romanos 10, no versículo 31, Paulo diz assim, ó, tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. Como é que eu glorifico a Deus? Fazendo o mal ou fazendo o bem? Eu faço o bem para a glória de Deus. Eu não faço o bem buscando uma recompensa. Vou fazer o bem para receber alguma coisa. Eu não faço o bem para ficar conhecido como uma pessoa boa. Eu não faço bem para ser exaltado entre as pessoas. Eu faço bem buscando a glória de Deus. Amém? Eu quero te dizer uma coisa, você não está nessa terra para ser reconhecido. Você está nessa terra para fazer com que Deus seja conhecido. Amém? Eu vou repetir. Você não está nessa terra para ser reconhecido. Você está nessa terra para fazer com que Deus seja conhecido. As pessoas têm que conhecer Deus através da tua vida.
Quando os discípulos pediram para Jesus, para eles mostrar o Pai para eles, o que ele disse? Olha para mim. Estou com vocês há tanto tempo e não estão vendo o Pai em mim ainda? As pessoas têm que conhecer Deus através do nosso testemunho, através do que nós praticamos, não apenas através do que falamos. Amém? E às vezes vamos sofrer. Agora, tanto as nossas vitórias, irmãos, como o nosso sofrimento, ele deve glorificar a Deus. Porque esse é o motivo de tudo. De tudo. Tudo. Até o sofrimento, até as coisas ruins que nos acontecem, são para a glória de Deus. A glória de Deus é o alvo principal da nossa existência. Quando eu pratico o bem, quando eu pratico a justiça, Deus é glorificado. E o fato de eu receber o mal como pagamento do bem que eu pratico, eu repito agora, não faz de mim um coitadinho. O fato de eu receber o mal em troca do bem que eu pratico, não faz de mim alguém digno de pena. Pedro diz no versículo 14, voltando para Pedro, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, vocês são bem-aventurados. Por quê? Por que eu sou um bem-aventurado? Por que eu devo me considerar mais do que feliz? Sofrendo por causa da justiça. Jesus revela isso. Veja o que diz Mateus capítulo 5. Por que eu devo me alegrar? Se a figueira não floresce, se a videira não dá fruto, se o produto da oliveira mente, por que eu devo me alegrar? Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Você está entendendo isso? Bem-aventurados os que são perseguidos, não por fazer pecado, não por fazer tudo errado, não por ser teimoso, não por ser rebelde, não. Bem-aventurado quem é perseguido por fazer o que é certo, pois deles é o reino dos céus. Como eu disse, Jesus só fez o bem, foi perseguido e morto. E como eu disse, ele previu o sofrimento dos seus discípulos. Ele previu que eles iam passar. Mas você não encontra Jesus em nenhum momento dizendo assim: tadinho, coitadinho, tucutuco, vai sofrer tanto. Como eu tenho pena de vocês, Pedro. Oh, João, tadinho de João. Vão pendurar Pedro de cabeça para baixo, tadinho do meu menino. Você não encontra Jesus tendo pena dos seus discípulos, chamando de coitadinho, chamando de pobrezinho, de infeliz. Jesus falou que eles são bem-aventurados. Agora, por que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ele não focou no sofrimento, ele focou na recompensa. O nosso problema é que a gente só foca no agora. A gente só foca no que está acontecendo agora. E aí, geralmente o que está acontecendo agora não é muito legal, porque a gente está em território inimigo. Geralmente agora sempre tem um problema, seja financeiro, seja na família, seja de saúde. E aí a gente só foca no agora. E aí a gente se torna o quê? A gente se torna pessoas que ficam lamentando a própria sorte, choramingando, reclamando. Porque eu sou o mais sofredor desse mundo. Ninguém mais sofre como eu.
para de focar no sofrimento e começa a focar na recompensa. Vocês são bem-aventurados quando sofrerem. Por quê? Porque quem sofre por causa da justiça recebe o reino dos céus como recompensa. Se você sofre por fazer o bem, e aqui diz, e não podemos esquecer, né, que fazer o bem é fazer a vontade de Deus, porque às vezes a gente esquece disso, né? Fazer o que é certo é fazer a vontade de Deus. E se você sofre por isso, por fazer o bem, por fazer a vontade de Deus, você é bem-aventurado, porque você vai receber como recompensa o reino dos céus. E aí, sabendo disso, Pedro diz ainda no verso 14, que você não deve temer as ameaças, você não deve temer os ataques dos ímpios, daqueles que vêm contra a tua vida. Sabe, só para te ficar bem entendendo a respeito disso aqui, aqueles irmãos, eles só tinham duas escolhas quando receberam essa carta aqui, naquele tempo. Quando vinha a perseguição, eles eram levados diante das autoridades, e eles só tinham duas escolhas, que era nega Cristo ou morre por amor a Cristo. Ou tu negava a tua fé, ou tu morria pela tua fé. E muitos não suportavam a pressão, muitos retrocediam na fé, muitos negavam a Cristo, blasfemavam contra Cristo para salvar suas vidas. E Pedro sabia das opções que aqueles irmãos tinham, mas mesmo assim ele disse: não tenham medo. Mesmo que eles matem vocês, não tenham medo, não fiquem perturbados no coração de vocês. Você não precisa ter medo do que os homens podem fazer com vocês, por causa da vossa fé. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Não devemos ter medo do que os homens podem fazer conosco por não aceitarem a nossa fé. Não é dos homens que nós devemos ter medo. Sabe, já estamos encerrando, vê o que Jesus diz em Mateus 10, para ver quem é que você deve temer. Mateus 10, verso 28, diz assim: e não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Como já falei, somos soldados de Deus, estamos em território inimigo, mas não devemos temer os inimigos, não devemos temer os homens, não devemos temer o que o diabo venha se levantar contra nós. Quem é que nós devemos temer? Devemos temer Deus, porque só Ele tem o poder de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Amém? Não é o diabo que tem poder de te lançar no inferno. É Deus que pode te lançar ou te livrar do inferno. Então é a Ele que devemos temer. E Pedro continua no final do verso 14 dizendo que não devemos temer aqueles que nos atacam por sermos praticantes da justiça. Não. Ao invés de se encher de medo, ele diz ali que devemos santificar Jesus como Senhor em nossos corações. Ao invés de encher nosso coração de medo, nós devemos encher o nosso coração de Jesus, das palavras de Jesus, dos ensinos de Jesus. E ao invés de responder aos ímpios com medo, devemos mostrar a eles a nossa fé, a nossa confiança em Cristo. É assim que devemos reagir diante dos ataques do inimigo, demonstrando nossa confiança em Cristo. E devemos estar sempre prontos, está escrito ali, para responder às pessoas que nos perguntarem qual o motivo dessa esperança louca. Porque eles vão perguntar: tá, mas nós vamos te matar. Daí tu diz: não tem problema, pode me matar. E aí eles vão perguntar: mas qual é o motivo dessa esperança louca? Então tu tem que estar pronto para falar sobre a tua fé contra os teus acusadores. Tens que falar da tua fé para que os teus inimigos. Por quê? Porque através da tua
confissão de fé, muitos deles podem vir abraçar a Cristo. Amém? É por isso que, por mais que as pessoas te ataquem, você deve continuar falando de Cristo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E a fé também pode vir pelo testemunho. Amém? Então nós devemos estar sempre prontos para falar do motivo da nossa esperança, sempre prontos para falar, para defender a nossa fé diante dos ímpios. Mas temos que saber como fazer isso. Porque às vezes a gente faz a coisa certa do jeito errado. Não devemos defender a nossa fé com raiva, com arrogância, com desrespeito, está escrito ali. Pedro diz que devemos fazer isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, para que assim, se eles falarem mal contra o nosso bom procedimento em Cristo, eles sejam envergonhados por nos caluniarem. Amém? Pode acontecer de não conseguirmos evitar de sermos caluniados, mas mesmo assim podemos conservar a boa consciência. Porque importante não é se falam de nós mal, o importante é se eles têm razão naquilo que falam. Se é calúnia, a gente pode ficar com a consciência tranquila. A gente pode ter uma boa consciência. O problema é quando eles falam mal de nós e têm razão naquilo que eles falam mal. Amém? Nós temos que viver de tal maneira que aquilo que eles falam mal de nós seja uma calúnia e não uma realidade. Porque se for uma calúnia, a gente fica tranquilo. Amém? Se for uma calúnia, quando chegar no tempo determinado por Deus, aqueles que nos caluniaram serão envergonhados. Amém? Então nós devemos manter nossa conduta livre de censura. Devemos viver praticando o bem, devemos viver praticando a justiça, e se tivermos de sofrer por isso, que assim seja. Se tivermos de sofrer por levar a luz em meio às trevas, que assim seja. Por quê? Porque Pedro diz no verso 17 o quê? Que é melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém? Mas sofrimento pode ser a vontade de Deus, pastor? Nós costumamos a ver a bondade de Deus apenas na bênção, irmãos. Mas às vezes a bênção de Deus pode estar no sofrimento também. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios para nós orarmos. A bênção pode estar no sofrimento também. Acho que você nunca escutou isso, talvez, porque não se costuma pregar isso. 2 Coríntios 12, versos 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações que recebi, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei a Deus para que tirasse esse espinho de mim, mas ele disse: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, eu vou me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Nessa passagem, Paulo está falando que existia algo na sua vida que o fazia sofrer. Paulo chama o seu problema de espinho na carne, ou seja, ele tinha um problema físico. E a Bíblia revela que Paulo ora 3 vezes para Deus pedindo para ser liberto daquele sofrimento. E como é que Deus responde? Deus responde com um belo e sonoro
Não. Deus falou que não ia remover aquele sofrimento da vida de Paulo. E por que Deus fez isso? Será que Deus é ruim? Será que Deus gosta de ver seus filhos sofrendo? Não. Deus fez isso porque aquele espinho, aquele sofrimento estava trabalhando em favor de Paulo. Você tem que entender isso. Veja, Paulo diz assim no início: para que eu não me exaltasse, por causa da grandeza das revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne. Deus não removeu aquele sofrimento da vida de Paulo, não porque ele é mau, mas porque ele é bom. Deus não removeu porque sabia que sem aquele espinho na carne, Paulo poderia se exaltar, poderia se achar o cara e podia se desviar do caminho. A resposta de Deus para Paulo foi o quê? A minha graça te basta. Ou seja, Deus disse: eu não vou remover esse sofrimento da tua vida, mas eu vou te dar graça para suportá-lo. Isso também é milagre, irmão. Você tem que entender essas coisas. Deus não é bom só quando Ele dá, como diz Jó, bendito é o nome dEle, quando Ele tira também. Mas quem vive isso? Quem fica feliz quando Ele tira? Deus disse: a minha graça te basta. E o que Paulo fez? Paulo ficou depressivo, Paulo se jogou na cama, Paulo se trancou no quarto, Paulo encheu a cara de Rivotril, de cachaça, de maconha? Não. Paulo louvou a Deus. Ele se alegrou no sofrimento. Paulo disse: sabe de uma coisa? Eu vou me regozijar na minha fraqueza, eu vou me alegrar nos insultos que eu recebo, vou me alegrar na necessidade que eu passo, quando muitas vezes passo fome, vou me alegrar nas perseguições do judeu, nas angústias, eu vou me alegrar, porque agora eu sei que quanto mais fraco eu sou, mais forte eu estou. Então, o sofrimento também pode ser uma bênção. E também pode vir de Deus. Porque todo sofrimento a gente acha que é do diabo. Não, às vezes é Deus enviando para nos manter na linha, para nos trabalhar em nós, para trabalhar o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso ego, para nos manter na presença dEle. Porque muitas vezes eu já vi pessoas que, a partir do momento que são libertas de sofrimento, se afastam de Deus. Não vem mais buscar o Senhor. O sofrimento também pode ser uma bênção e também pode vir da parte do nosso Pai amoroso. E quando vier, não devemos desanimar. Quando vier, não devemos começar a pensar que somos coitadinhos. Porque não somos coitadinhos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Paulo diz isso. Então, quando acontecer que vier a perseguição, quando vier a calúnia, quando vier a injustiça sobre nós, devemos lembrar de que somos bem-aventurados, pois o céu pertence aos que forem perseguidos por causa da justiça. Amém? Sofrer por causa da justiça é uma bênção e não uma maldição. Sofrer por fazer o que é certo é maravilhoso e glorifica a Deus. Eu quero orar com você mas antes eu quero ler 2 Coríntios capítulo 4 e nós vamos orar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao 18. E nós vamos orar. Por esse motivo, não desanimamos.
Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno.